Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. No vídeo de hoje, nós vamos resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 1, que traz como tema Massa Molecular, conteúdo da semana 1. Vem comigo! Bom, antes de iniciarmos, vamos falar de algo muito importante. A você que já é inscrito, meu muito obrigada. E a você que está chegando agora, se inscreva no canal, também ative o sininho, assim receberá as notificações de quando tem novidades no canal. Isso é muito importante, pois está me ajudando. E se você gostar dos vídeos, comente, registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. E vamos ajudar outras pessoas, compartilhando os vídeos com seus colegas e amigos. E também clicando no joinha. Assim, ficaremos todos agradecidos. Então, vamos lá? O conteúdo da semana traz como tema as medidas de quantidade de matéria. Então, espero que você já tenha assistido o vídeo da semana 1, referente ao tema massa molecular. Nesse vídeo, eu trouxe explicações como massa atômica, que é representado por MA, a sua unidade de medida é U, que é a unidade de massa atômica. Tem também explicações sobre massa molecular, que também tem como unidade de massa atômica o U. A massa molar, que nada mais é do que você transformar a massa molecular em gramas, que é uma unidade de massa atômica, equivale a 1 grama. Então, nós temos aí a massa molar, que é referente à massa de 1 mol. E também traz explicação sobre o mol, que é relacionado com a constante de Amedeu-Avogadro, que é o 6,02 × 10⁻23. Então, se você ainda não assistiu o vídeo da semana 1, assista. Depois você volta e faz as atividades. Assim ficará mais fácil o entendimento do conteúdo desta semana. Passamos então à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida no decorrer das atividades, registre nos comentários a sua dúvida. Irei ajudá-lo. Então, vamos à atividade 1. Quantas vezes a massa da molécula de glicose de fórmula C6H12O6 é maior que a molécula de água de fórmula H2O? Então, dadas as massas atômicas. Então, essas massas foram buscadas lá na tabela periódica. Então, nós temos que o hidrogênio tem massa 1, o oxigênio tem massa 16 e o carbono tem massa 12. Então, vamos à resolução. A molécula de glicose, nós temos 6 átomos de glicose, logo, para calcular a massa da molécula de glicose, nós vamos multiplicar a quantidade de átomos, que é 6, pela quantidade de massa, que são 12 unidades de massa. Então, nós vamos encontrar aqui a massa do carbono, 72 unidades. Da mesma forma, vamos fazer com o hidrogênio. Hidrogênio nós temos na fórmula 12 átomos. Então, nós vamos multiplicar a quantidade de átomos vezes a sua massa atômica, que é 1. Então, igual a 12 unidades. Vamos, então, fazer o mesmo com o oxigênio. O oxigênio tem 6 átomos na molécula. Vamos multiplicar por 16, que é a sua unidade, que é a sua massa atômica, e vamos obter aqui 96 unidades de massa atômica. Vamos, então, agora somar essa quantidade de unidade de massa atômica, que deu um total aqui de 180 unidades de massa atômica. Então, essa é a massa da molécula de glicose. Vamos, então, fazer o mesmo com a do hidrogênio, da molécula de água, perdão. Então, a massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Por que nós podemos fazer isso? Porque, de acordo com os estudos de Avogadro, uma unidade de massa atômica é igual a 1 grama. Então, vamos à molécula de água. Nós temos 2 átomos de hidrogênio na fórmula. Então, vamos multiplicar essa quantidade de átomos vezes a sua massa, que é 1 unidade. Então, vamos ter aqui 2 unidades de hidrogênio. Oxigênio, nós temos 1 átomo na fórmula, vamos multiplicar por 16, logo temos 16 unidades de massa do oxigênio. Somando
essas duas massas, vamos ter 18 unidades de massa atômica, que é a massa da molécula. Logo, a massa molar é 18 gramas por mol. Vamos, então, fazer a comparação. Quantas vezes a massa da molécula de glicose é maior que a molécula de água? Então, para isso, nós vamos dividir a massa molar da glicose pela massa molar da água. Então, nós encontramos aqui um valor de 10 vezes, ou seja, 180 dividido por 18 vai dar um total de 10. Como está querendo saber quanto é maior, né? Quantas vezes é maior? Então, nós encontramos um valor aqui de 10 vezes. Então, assinala aí, então, a letra E, certo? Atividade 2. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias: H2SO4, H4P2O7, Al2SO4, 3, Ca3FeCN6, 2. Dadas as massas atômicas: H1, que é o hidrogênio, carbono 12, nitrogênio 14, oxigênio 16, alumínio 27, fósforo 31, enxofre 32, cálcio 40, ferro 56. Então, nós temos que calcular as massas moleculares dessas substâncias. Então, vamos lá. Se não tivesse dado essas massas atômicas, vocês deveriam estar em mãos a tabela periódica para fazer essas consultas. Então, vamos lá. H2SO4. Nós temos, então, que o H2SO4 tem 2 átomos na sua molécula, então nós vamos multiplicar pela massa atômica de um átomo de hidrogênio, vamos ter um total de 2 unidades. Da mesma forma, o enxofre, 1 vezes 32, 32. Do oxigênio, nós temos 4 átomos na fórmula, a sua massa é 16, então 16 unidades de massa atômica. Somando tudo isso, nós vamos ter um total aí da massa molecular do H2SO4, 98 unidades de massa atômica. Bom, então, vamos para a segunda fórmula, que é o do H4P2O7. Então, nós podemos perceber que nós temos 4 átomos de hidrogênio, 2 de fósforo, 7 de oxigênio. O que nós vamos fazer? Pegar as unidades, as massas atômicas de cada átomo desses e multiplicar pela sua quantidade de átomos. Vamos ter um total aqui de 178 unidades de massa atômica. Da mesma forma, nós vamos fazer do Al2SO4 e vamos encontrar aí um total de 342 unidades de massa atômica. Veja, nesse caso, nós temos uma fórmula mais complexa um pouco, ou seja, nós temos aqui 2 átomos de alumínio, que vamos multiplicar pela massa de cada átomo, que é 27. O enxofre, como ele está dentro do parêntese, nós temos aqui um átomo de enxofre, que vamos multiplicar por 3, que está fora do parêntese. Então, nós vamos ter um total de 3 átomos de enxofre multiplicado por 32, que vão dar 96 unidades. Do oxigênio, nós temos 4 átomos dentro do parêntese, nós vamos multiplicar pelos 3 que está fora. Então, vou dar um total de 12 átomos de oxigênio, multiplicado pela sua unidade de massa atômica, que é 16, vamos ter um total de 192. Somando tudo, 342. Da mesma forma, nós vamos fazer com o ferrocianeto de cálcio. Então, veja que nós temos aqui um colchete, não significa que tudo que está dentro está sendo multiplicado por 2. Dentro desse colchete, nós temos um parêntese que tem 6 multiplicando o que está dentro desse parêntese. Então, muita atenção para você não confundir. Então, vamos lá. Cálcio, nós temos 3 átomos, multiplicado por 40 unidades, 120 unidades de massa atômica. O ferro, como nós temos 2, e aqui nós temos somente um átomo de ferro dentro do colchete, então vai ter um total de 2 átomos de ferro. A quantidade de massa do ferro, 112. O carbono, nós temos... Ele está dentro do colchete, está multiplicado por 2. Então, 2 vezes 6, 12. Vezes 1, 12. Então, 12 átomos de carbono multiplicado por 12, 144 unidades. O nitrogênio também
temos 2 vezes 6 vezes 1, que vai dar 12 vezes 14, que é a massa de um átomo de nitrogênio, totalizando aí 168 unidades de massa atômica, dando um total da massa aí do ferrocianeto de cálcio de 544 unidades de massa atômica. Logo, a alternativa que responde essa atividade é a letra B, ou seja, 98 unidades de massa atômica do H2SO4, 178 do H4P2O7, 342 unidades do sulfato de alumínio e 544 do ferrocianeto de cálcio. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, está entendendo as atividades? Escreva aí no comentário se você está gostando. Também, já clique no joinha se você estiver aprendendo de alguma forma com a resolução dessas atividades. Então, passamos à atividade 3. A massa de 3 átomos de carbono 12 é igual à massa de 2 átomos de certo elemento X. Posso dizer, então, que a massa atômica do elemento X em unidades de massa atômica é. Já foi dada aí para nós a massa do carbono, 12, e quer saber se nós temos aí 3 átomos de carbono 12, então nós vamos ter 36 unidades de massa atômica, que é relacionada a esses 3 átomos, e podemos relacionar então que essa quantidade é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento X. Então, nós vamos igualar a massa de 3 átomos de carbono 12 igual a 2 átomos de um certo elemento que nós chamamos aqui de X. Então, é só fazer essa continha aí, dividir o 36 por 2 e vamos encontrar, então, 18 unidades de massa atômica. Então, logo, nós podemos dizer que a massa de um átomo X é 18 unidades de massa atômica, que responde aí a letra E. Atividade 4. Um químico possui uma amostra de cobre de massa 24, número atômico 29. A massa em gramas dessa amostra, sabendo que ela é constituída por 3,01 vezes 10 a 23 átomos, é. Bom, então nós sabemos que o que está relacionado aqui em cima do lado esquerdo do átomo é a sua massa atômica, que nada mais é do que a soma de prótons e nêutrons, que é um total de 64. Então, essa é a massa que é padrão, ou seja, essa massa padrão está relacionada ao número de átomos de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, o exercício pede qual é a massa em gramas de 3,01 vezes 10 a 23 átomos. O que que nós vamos fazer aqui, então? Simplesmente uma regra de 3, ou utilizar o raciocínio lógico. Se eu utilizar a regra de 3, eu vou multiplicar o 64 vezes 3,01 vezes 10 a 23 átomos e dividir por 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Percebe, então, que aqui nós podemos dividir átomo com átomos, dividir o 10 a 23 com 10 a 23 e dividir o 3,01 por 2, na verdade, né? O 6,02 aqui eu dividi por 3,1 vai dar 1 meio, certo? Então, vou dividir, na verdade, o 64 por 2. Então, 64 por 2, eu dou um total de 32 gramas de cobre. E se eu fosse utilizar o raciocínio lógico? Veja, o que nós temos que é padrão, que é o 6,02 e 10 a 23 átomos, equivale a 64 gramas, que é a massa de 1 mol de átomos, é o dobro, né, do que está pedindo o exercício. Então, nós temos aqui a metade da massa. Se 64 equivale a 6,02, 3,01 é metade disso. Logo, a metade de 64 seria 32. Então, a alternativa que responde à atividade 4 é a letra E. Atividade 5. O minério usado na fabricação de ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% de dióxido de ferro 3. Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas desse minério? Temos aí os dados das massas molares do ferro, 56 gramas por mol, e oxigênio, 16 gramas por mol. Então, vamos à resolução aí dessa atividade. Em cada amostra de minério usado
somente 80% é de óxido de ferro 2. Então, se nós temos 20 toneladas, 80% somente será de óxido de ferro 2. Os outros 20% serão de outras substâncias como impurezas. Bom, então vamos ao cálculo. 20 toneladas de minério é a nossa amostra total, que nós vamos chamar de 100%. A massa de óxido de ferro 3 é o que nós estamos procurando, que corresponde a 80%. Então, o que nós vamos fazer aqui? Uma regrinha de 3, multiplicando aqui o 20 pelo 80 e dividindo pelo 100, que vamos chegar, que podemos eliminar aqui a porcentagem e já chegarmos à nossa resposta. Então, multiplicar o 20 pelo 80 e pelo 100, nós vamos, na verdade, multiplicar 2 vezes 8 e dividir por 1, que vai dar um total aí de 1.600 toneladas dividido por 100, que vai dar 16 toneladas. Veja que você pode multiplicar ou que você pode ir dividindo aqui para ficar mais fácil o cálculo. Então, chegamos aí que a massa de óxido de ferro que existe em 20 toneladas desse minério é 16 toneladas, correto? Que deixe o seu like, que também registre nos comentários a sua dúvida ou a sua gratidão. Também compartilhe com seus colegas e amigos os meus vídeos. Ficarei muito grata, muito feliz. Por isso, deixo com você o meu grande abraço e até a próxima aula.